Primeira pergunta que a gente tem aqui é a seguinte: qual é a quantidade de visitas que podemos considerar que um blog... A pergunta veio assim mesmo, tá legal, entre aspas, né? Imagino que a pessoa queira saber qual é a quantidade ideal de visitas que um blog deve ter. E essa pergunta, como várias outras dentro do mercado de SEO, vocês vão ouvir isso aqui, não sei se é a primeira vez, mas se for a primeira vez, fique sabendo que não é a última vez que vocês vão escutar isso falar. Que é a palavra depende, né? Tudo no SEO depende. Na verdade, não tudo, mas muita coisa no mercado de SEO... Dá uma regulada aqui, não. Muita coisa no mercado de SEO, a resposta é depende. E quando as pessoas falam que a resposta é depende, não é porque as pessoas não sabem o que responder, sabe? Tipo assim, o cara tá falando depende porque não sabe. Não é. É porque depende realmente de uma série de fatores. E o principal fator que determina isso, o tempo que vai posicionar, uma quantidade de visitas, se é boa ou não, é a concorrência. Então, a gente precisa de mais informações para poder responder com mais assertividade. Então, por isso que escuta-se muito dentro do mercado de SEO, depende. Se você entregar todos os parâmetros necessários, você pode ter certeza que a pessoa capacitada não vai falar depende, vai te dar a resposta certa. Mas para poder captar todas as informações, é necessário uma análise bem profunda. Análise da concorrência, análise de conteúdo, análise de backlinks, o que faz levar bastante tempo para concluir essa análise, cerca de 1 hora, 2 horas para conseguir ter com exatidão esses números. Então é por isso que é muito normal ouvir a palavra depende, né? Mas voltando à nossa pergunta, né? Qual é a quantidade de visitas que podemos considerar que tá legal para um blog? De novo, depende, eu não tenho informações suficientes para poder te responder, eu posso te dar um parâmetro. O SEO, ele tem um fator que é muito determinante para saber quantos visitantes você vai conseguir, que é o volume de buscas. Diferente dos anúncios PPC, diferente do Facebook, diferente das mídias que você vai atrás das pessoas, você utilizando estratégias de tráfego orgânico no Google, você fica dependendo das pessoas chegarem até você. Então, existem muitas palavras que elas não têm muitas buscas, tá? Por exemplo, se eu procurar aqui no Google agora, para saber quantas pesquisas tem para o termo iPhone, eu vou ter algumas centenas de milhares. Se eu procurar, por exemplo, como funciona o sistema digestivo das formigas, eu vou ter uma quantidade muito menor de visitantes. Então, se o seu blog é um blog que fala sobre o sistema digestivo das formigas, óbvio que isso é um exemplo hipotético, você, evidentemente, vai ter menos visitas do que se estivesse falando de iPhone. Então, por isso que depende. Depende do seu segmento, o tamanho do seu segmento, para você poder determinar o que é uma quantidade boa de visitas. Existem mercados que o teto máximo vai bater, sei lá, 5.000 visitas, enquanto existem mercados onde tem palavras que tem 200 mil, 300 mil, 500 mil. Então, por isso que não dá pra gente poder determinar com esses parâmetros. Quanto que é o tamanho de visita? Qual é a quantidade de visitas ideal? Existem sites que vai ter 500 mil visitas, existem sites que vão ter 5 mil, existem sites que vão ter 1.000, existem sites que vão ter 200 mil. Tudo depende do tamanho do mercado, beleza?